E já estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Hora News. Como você pode perceber, tivemos um pequeno problema técnico lá no nosso podcast, mas amanhã a gente retorna com ele, alguns ajustes, mas está tudo ok. Mas a gente dá prosseguimento à nossa entrevista com o advogado Dr. Tiago Azevedo, né? Ele que o tema de hoje, que são os bastidores da política maranhense. Primeiramente, boa tarde, Dr. Tiago Azevedo. É um prazer receber você mais uma vez aqui para tratar de política ao poder, só no talento. Boa tarde, meu amigo Análio, boa tarde a todos os telespectadores da Record News. É um prazer imenso novamente estar nesse programa de grande audiência. Pois é, então a gente vai direto ao ponto, trazer informações, onde a gente vai trazer um dos primeiros temas desses bastidores, foi o que eu trouxe até ontem com nosso querido jornalista José Linhares, mas como ainda está repercutindo bastante, e já temos até novidades que você vai citar agora já para a gente, onde Rodrigo Lago até que tentou desestabilizar a presidente da Assembleia, Iracema Vale, mas não conseguiu. Ele atacou, retrucou, mas a presidente deu até uma resposta à altura diante da agressividade verbal que ele mencionou ali naquele momento, lá na Assembleia. Vamos conferir. Eu faço um apelo a Vossa Excelência, pelo bem da democracia, pelo respeito à história que Vossa Excelência está escrevendo nessa casa, que não agrida essa sua história, essa sua biografia, praticando um ato de autoritarismo como esse. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, eu vou evitar falar da minha idoneidade e vou evitar retrucar Vossa Excelência na sua opinião. Desde que a sua opinião eu respeito e sempre respeitei. E aqui todos são conhecedores que jamais calarei, ou tentarei calar a oposição ou qualquer deputado. Foi-me feito um requerimento e eu deferi o requerimento do deputado, porque diz respeito também aos trabalhos legislativos de mais 6 deputados. E nós temos urgências por composição de blocos. Então, eu simplesmente deferi um requerimento e, por ser democrática demais, é que eu estou levando a conhecimento da casa uma liminar que me foi encaminhada, que ele pediu que fosse lida. É excesso até, às vezes, né? Eu nunca me canso de ser democrática, não, viu, deputado? Isso daí não macula a minha imagem, não mancha a minha imagem, de forma nenhuma. E o regimento da casa, Vossa Excelência ensina todo dia a todos nós. Mas, às vezes, o Supremo, até o Supremo, discorda de Vossa Excelência. Então, dito isso, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Você só resolveu a minha questão de ordem, senhor presidente? Nem isso fará. Senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem, você não apreciou a minha questão de ordem, senhor presidente. Deputado Rodrigo, eu como uma das pessoas... Parabéns por destruir a história da democracia neste parlamento, senhor presidente. O senhor ensina todos os dias, ela falou que ensina todos nós. E para completar, até o Supremo, segundo a presidente, discorda de alguns assuntos do próprio deputado Rodrigo Lago, juntamente com os outros remanescentes de início. Como é que você vê essa movimentação? E o resultado a gente já está vendo, né? A presidente da Assembleia Legislativa emitiu uma nota, que a gente começou o programa tocando nesse assunto, onde ela se filiou definitivamente no MDB. Na verdade, meu amigo Análio, todos nós que nos acompanham aqui no programa Record News, houve uma manobra do PSB e da oposição, comandada pelo deputado Otelino Neto, e nessa manobra tentou-se fazer um bloco bastante grande na Assembleia Legislativa, unindo o PSB com o PCdoB. Esse bloco, pelo tamanho, teria direito a 2 assentos em cada comissão da Casa. Comissões temáticas, comissões importantes, que debatem todos os projetos de leis antes que sejam votados no plenário. Então, houve um revés judicial, esses filiados entraram na justiça porque não tiveram direito à ampla defesa dentro do processo administrativo interno do partido, o PSB, e por isso a presidente da Casa, de uma forma democrática, equilibrada, apresentou a todos os pares no dia da reabertura da sessão do Legislativo, para que pudessem tomar conhecimento dessa decisão e evitar, né, um desgaste em formar um bloco que não teria validade nenhuma e seria um ato nulo. Então, por isso, a presidente abriu uma sessão extraordinária, fez a leitura da decisão judicial, pediu o restabelecimento dos filiados, o que resultou no dia de hoje
que eles fossem liberados, né? Porque não foram mais expulsos, foram liberados. E com a liberação, o bloco de oposição do PSB, comandado pelo Otelino, juntou-se, né, fez a união com o PCdoB na casa e formou um bloco que não terá mais o mesmo tamanho que se esperava a oposição do governador Carlos Brandão na Assembleia Legislativa. Então, em volta disso tudo, todos os deputados que eram do PSB foram agora liberados. Lembrando que lá atrás eles queriam deixar a Iracema Vale ainda afiliada, num tipo de piada, né? O Otelino, como líder desse bloco, seria o líder da presidente da Assembleia. À força, ele quer ter uma liderança em cima da mesa diretora. E também o Ariston, que para eles era considerado um deputado que não incomoda, que não procura confusão. Ele é um cara muito calmo, apaziguador, tranquilo. E o Najib, que seria um modo de também dar uma desequilibrada na relação entre o Najib, o seu pai, o Chiquinho FC, para deixar uma desconfiança com o governo do Estado. Uma verdadeira jogada maquiavélica onde o tiro saiu pela culatra, né, doutor? O tiro saiu pela culatra, agora em acordo, eles acabaram liberando esses deputados, né? São 10. Lembrando que o Edson Araújo antes tinha sido também expulso por causa daquela situação toda de investigação na CPMI do INSS. O Edson não fez parte dessa ação judicial, mas os outros 10 deputados, sim. Entre eles, Florencio Neto, a Daniela, tem também ali o próprio Ariston. Então, todos vão para o MDB já? Todos para o MDB, menos o Ariston, que vai para o Mobiliza 33, que é o partido, né, do seu primo, o ex-prefeito de Santa Rita e pré-candidato ao Senado, Hilton Gonçalves. Então, antes de a gente já saindo desse tema, esse assunto já resolvido, a relação desse imbróglio, né, onde tentaram expulsar tanto a presidente como os demais deputados da base aliada, o tiro saiu pela culatra, já está todo mundo já de forma definitiva filiado no MDB. Ainda entrando saindo agora do aspecto estadual, vamos falar de Câmara Federal. Como é que você avalia o cenário, de acordo com os bastidores da política? Como é que você avalia o cenário para deputado federal? Quem possivelmente poderá renovar seu contrato? O contrato, não, perdoe-me, do seu mandado, e os possíveis eleitos, né, a retornarem ou novos nomes? Análio, é uma disputa, mais uma vez, assim como foi em 2022, bastante acirrada. Nós temos nomes de peso que estão chegando agora como novatos. Vale lembrar que temos aí o nome do Vinícius Ferro, secretário de Administração e Planejamento, considerado o grande maestro do equilíbrio financeiro do Estado, né? Nós temos também Larissa DP, né, forte ali com o seu esposo no ramo aí da construção civil. Nós temos Erlânio Xavier, outro grande nome. Nós temos Fernando Brade, irmão do prefeito Eduardo Brade, que tem uma boa aprovação em São Luís. Nós temos doutor Iglesio, que vai deixar a Câmara, a Assembleia Legislativa para tentar uma vaga junto com o Fernando. Um parênteses, se o doutor Iglesio já dá trabalho na Assembleia Legislativa, imagine ele chegando na Câmara Federal. O que esse homem vai fazer lá, doutor? Com certeza aí o céu será o limite, né? Porque ele é um deputado bastante atuante e, estando em Brasília, vai estar com o leque mais amplo ainda para a sua atuação. A gente sabe que as leis federais, elas são as leis máximas aqui no nosso país. E os outros nomes que eu acabei interrompendo? Ainda tem nomes como o ex-prefeito de senador Alexandre Costa, doutor Orlando. Nós temos nomes como a Mariana Carvalho, no sul do estado. Nós temos o ex-prefeito de Pinheiro, na Baixada, Luciano Genésio. Todos esses nomes são novos nomes que estão aí para disputar uma vaga de igual para igual. A gente tem observado um dos primeiros nomes que você citou, é o do Vinícius Ferro, que tem feito um excelentíssimo trabalho à frente da Secretaria de Planejamento do Estado, né? Reorganizando as contas da forma como foi encontrado da gestão anterior, e a gente tem observado uma aceitação realmente bem calorosa, até mesmo na capital, que não é tão fácil para quem faz parte do governo, né? O Vinícius tem bastante aliados, né? Tem percorrido muito o estado do Maranhão, é um dos homens aí de confiança do governador Carlos Brandão e com certeza será um dos tubarões de voto, meu amigo Anália. Mas a gente sabe também que são 18 vagas. Não vai aumentar o número de vagas nem diminuir. Continuarão sendo 18.
E entre os candidatos que vão concorrer às suas reeleições, nós temos nomes que dificilmente, né? Não é impossível, nada é impossível, mas dificilmente terão aí, não renovarão seus mandatos. Entre eles, tem um casal, Josimar de Maranhãozinho e Betinha. Lembrando que Josimar tem uma decisão agora importante no STF. Mês de março, né? No mês de março, junto com o pastor Gil. Mas são nomes aí que, se ele tiver total condições de concorrer à reeleição, ninguém tem dúvida que serão nomes com forte chance de serem reeleitos. Nós temos dois nomes num partido fortíssimo, que agora é uma federação, União Brasil e Progressista. Quem são esses nomes? Juscelino Filho e Pedro Lucas. Todos sempre na casa dos 100 mil votos, não perderam nenhuma base, pelo contrário, ampliaram ainda mais. A Amanda Gentil vem muito forte também, porque o André Fufuca é candidato ao Senado, e o André Fufuca, ao ir com a pré-candidatura ao Senado, acabou liberando muitas bases para a Amanda Gentil, que inclusive hoje é presidente do Progressista. O Progressista que fez a punição em cima do André Fufuca porque ele permaneceu no ministério com Lula. Então, essa permanência no ministério do André Fufuca ganhou força, porque continua como pré-candidato ao Senado, continua ministro e continua afiliado no Progressista. Então, ninguém tem dúvida com relação a esses nomes. Júnior Lourenço vem forte, como sempre, né? Um bom nome, bastante articulado. E o Júnior Lourenço tem um detalhe. Estavam falando que o Júnior Lourenço deveria ir para o MDB. Quem arrumou a mala do Júnior Lourenço, meu amigo Análise e telespectadores, foi o próprio Josimar de Maranhãozinho. Para que pudesse ser mais atrativo o PL, com novos nomes, e assim foi, nós temos lá o doutor Orlando, nós temos lá a Mariana, o Júnior Lourenço tinha que dar um espaço. E o Júnior Lourenço realmente concordou a primeiro momento, mas agora, vendo a situação no MDB, que tem lá, filiado Vinícius Ferro, Gisele Bezerra, a primeira dama de Timon, esposa do Rafael. Tem lá como filiado também Larissa DP, tem lá Kleber Verde, tem lá Hildo Rocha. Então é um partido muito forte. Esse partido, dessa forma, dificilmente lá para o Júnior Lourenço é um partido confortável. Confortável é voltar para o PL. E por isso, ele, como deputado federal reeleito, foi lá na Nacional do PL e disse assim: ei, eu tenho o direito de concorrer à reeleição. Bom, olha, o tempo já está se esgotando, temos ainda 1 minuto e meio para a gente falar de forma resumida, para finalizar, doutor, sobre as eleições do Tribunal de Justiça. Está tudo decidido? Já foi tudo resolvido? A eleição para o biênio, para o próximo, hoje, no comando do Tribunal de Justiça, o desembargador Freud Sobrinho, e agora eleito numa das eleições mais acirradas da Casa da Justiça Maranhense, foi essa entre o doutor Zé Luiz Almeida e o doutor Ricardo do Alibe. 19 votos para o doutor Ricardo do Alibe e 14 votos para o doutor Zé Luiz Almeida. Lembrando que o doutor Ricardo do Alibe chegou ao Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional, é de origem da advocacia, foi presidente da OAB e é um homem considerado aí no meio jurídico como bastante equilibrado e de grandes responsabilidades. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Hora News, doutor Tiago Azevedo. A gente vai finalizar o nosso programa agora.